Fala galera, tá começando mais uma aula da nossa oficina de redação e não sei se você já reparou, mas essa aula é uma das últimas teóricas que a gente tem. Sabe o que isso significa? Que o Enem é logo ali. Não sei se você já parou para fazer a conta de quantos dias faltam. Se você não fez essa conta ainda, não faça agora. Se prepare psicologicamente, separe um dia, separe um horário para você receber essa notícia. Mas fique calmo, porque você está preparado para essa avaliação. Mas a gente sabe muito bem que a ansiedade e a adrenalina fazem parte desse processo. Beleza? O tema que a gente vai discutir hoje, ou melhor, o macrotema que a gente vai discutir hoje é meio ambiente, que é sempre uma ótima aposta para o Enem. Por quê? Porque além de ser um assunto importante, ele é um assunto que não é tão partidário, que não é tão polêmico. Por quê? Porque todos são favoráveis ao meio ambiente. Beleza? Então vamos ao primeiro microtema dentro desse assunto, que é a relação entre a urbanização e a poluição atmosférica no Brasil. Os níveis de poluição do ar nas zonas urbanas aumentaram em 8% de 2008 a 2013, advertiu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em relatório publicado no final de maio. O organismo internacional destacou a importância do uso de mais energias renováveis e de fogões ecológicos, ações vitais para o combate da situação de emergência da saúde pública. Primeira informação que a gente consegue destacar desse parágrafo é uma possibilidade de contextualização, até porque é uma informação internacional. Então, toda vez que isso acontece, ela tem que ficar na contextualização. Deixe o seu desenvolvimento para informações nacionais, beleza? Além disso, a gente consegue já tirar daqui uma sugestão, uma possibilidade de intervenção. Você pode sugerir o uso de energias renováveis e fogões ecológicos nas casas e nas indústrias, beleza? Então, tiramos desse parágrafo contextualização e proposta de intervenção para esse tema. No passado, pela primeira vez, as energias renováveis representaram a maioria da nova capacidade de geração de eletricidade adicionada em todo o mundo, com um investimento de 286 bilhões de dólares, de acordo com a pesquisa realizada pelo PNUD, pela Bloomberg e pela Escola de Frankfurt. Porém, embora as políticas e normas sobre combustíveis limpos e veículos possam reduzir as emissões em 90%, apenas 29% dos países do mundo adotaram padrões de emissão de veículos Euro 4 ou acima. Enquanto isso, menos de 20% dos países regulam a queima a céu aberto de resíduos, uma das principais causas da poluição do ar. Aqui nós temos outra possibilidade de contextualização, porque também é uma informação internacional. E aqui embaixo nós temos, primeiro, a marcação da tese. Lembra, quando a contextualização é positiva, a marcação da tese é com um conectivo adversativo para mostrar que você vai introduzir um problema, como acontece aqui. E no final nós temos uma fundamentação por dados, como que nós temos a queima a céu aberto de resíduos como a principal causa da poluição do ar. Então você já pode pegar essa fundamentação para desenvolver o seu argumento da queima de combustíveis fósseis. Ainda mais quando a gente pensa como os automóveis utilizam, ou melhor, potencializam essa queima, já que a relação entre a urbanização e a poluição atmosférica. Uma característica de uma cidade urbanizada é justamente a locomoção, a mobilidade urbana por veículos. Beleza? Apesar dos desafios, o levantamento destaca que 97 países aumentaram o percentual de domicílios que têm acesso a combustíveis de queima mais limpa para mais de 85%, um progresso fundamental para combater a poluição do ar que afeta ambientes fechados. A sujeira presente no ar de espaços interiores é responsável por mais da metade de 7 milhões de mortes anuais associadas à poluição da atmosfera. Aqui a gente consegue achar uma outra possibilidade de intervenção, porque eu tenho aqui a queima mais limpa dos combustíveis fósseis, é uma intervenção para o problema que a gente identificou no outro parágrafo, e aqui embaixo nós temos uma consequência. Qual é o problema da gente continuar nesse ritmo de poluição atmosférica? Eu tenho as mortes anuais causadas por isso, e assim nós conseguimos tirar desse texto algumas informações que poderiam estar na nossa redação sobre esse tema. Beleza? O segundo microtema que nós temos é esse aqui, ó.
a recorrência de crimes ambientais no Brasil. Eu não sei se vocês já leram essa aula na apostila, mas lá no box de repertório sociocultural nós temos alguns mártires da Amazônia, como Chico Mendes, por exemplo, como Dorothy. Você pode ler esse box e trazer como uma possibilidade de contextualização criativa, falar sobre eles e como que eles agiram em favor da nossa preservação, beleza? Já que o tema é crime ambiental. A matemática das multas ilustra bem os entraves enfrentados no Brasil para a punição de crimes ambientais. Em 2017, por exemplo, o valor total das multas aplicadas pelo IBAMA foi de 3,2 bilhões. No entanto, a média histórica aponta que apenas 5% do valor cobrado acaba sendo pago. E da soma arrecadada, 80% são destinados ao Tesouro Nacional e apenas 20% ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, destinada à implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui, logo de cara, a gente tem o nosso argumento. Qual é um problema, uma causa para a recorrência dos crimes? A matemática das multas, beleza? Aqui nós temos uma prova de que, de fato, a matemática das multas precisa ser levada em consideração. A quantidade de multas que somam 3,2 bilhões de reais. Então essa é a prova de que esse é um argumento válido, sim. E aqui nós temos a marcação da tese. Pensa comigo, se a gente tivesse todas essas multas e as pessoas pagassem todo esse valor, a gente teria uma sociedade pensando, calma aí, eu vou parar de cometer um crime ambiental porque eu tô pagando muito por isso. Só que, ou seja, porém, tem uma informação, um contraponto em relação a isso, que é a média histórica aponta que apenas 5% acaba sendo pago, ou seja, a gente só recebe 5% desses 3,2 bilhões. E além disso, somente 20% vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, ou seja, só consigo, desses 5%, só 20% é revertido para ajudar o meio ambiente. Então nós temos aqui um problema que pode ser a nossa intervenção, aumentar a porcentagem que vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente e diminuir o que vai para o Tesouro Nacional, beleza? O principal motivo por trás dessa inadimplência vultuosa é o trâmite lento dos processos. Primeiramente, na estrutura interna do IBAMA. Uma auditoria da Controladoria Geral da União, concluída em abril deste ano, encontrou 96,4 mil processos parados no principal órgão de fiscalização ambiental do país, à espera de digitalização. As multas não cobradas somam 20,8 bilhões. Daqui a gente consegue ver claramente uma relação de consequência e causa. A consequência, a inadimplência, é causada pelo trâmite lento nos processos. Então nós temos aqui um outro argumento. Além da matemática das multas, nós temos aqui uma inadimplência que você pode discutir. Beleza? Aqui nós temos a prova de que esse argumento é válido. E aqui no final nós temos uma proposta de intervenção. Por quê? Qual é a causa do processo ser lento? Porque ele está esperando digitalização, ou seja, precisamos de mais funcionários para que essa digitalização aconteça e a gente consiga arrecadar 20 bilhões de reais. Beleza? Então aqui nós temos mais uma proposta de intervenção. Um dos exemplos mais notáveis desse cenário é o rompimento da barragem de Mariana, em 2015. O maior desastre ambiental do país, multada em 350 milhões pelo IBAMA. A Samarco, mineradora controlada pela Vale e pela BPH Bicton, recorreu a 25 autos de infração lavrados pela autarquia e não pagou nenhum deles até o momento. O que a gente tem aqui? Uma fundamentação por exemplificação, porque lá no outro texto a gente viu vários exemplos que eram sobre o meio ambiente, só que eram internacionais. Então a gente coloca como contextualização. Os exemplos nacionais entram como fundamentação de argumento, como é o caso de Mariana. Beleza? Para atenuar o clima de impunidade criado pela lentidão da justiça, driblar a burocracia, segurar a penalização, o Estado brasileiro buscou alternativas. Em 2008, o governo federal assinou o decreto 6.514, que autoriza o IBAMA e órgãos conveniados a apreender equipamentos agrícolas, cabeças de gado, além de produtos e subprodutos gerados por atividades criminosas em caso de infração ambiental. Aqui nós temos um argumento que a gente começou a desenvolver no outro parágrafo, como que a lentidão gera impunidade, beleza? Aqui nós temos a relação de causa e consequência, ou seja, quando eu tenho uma burocracia que está sendo driblada, eu tenho aqui a causa para a gente não conseguir a penalização. Então o que a gente precisa fazer é trocar essa realidade para assegurar a penalização, beleza?
Aqui temos a nossa intervenção. O que? Qual foi a solução que eles deram para esse problema? Apreensão de produtos de maquinário. Então a gente poderia aplicar de maneira mais recorrente essa possibilidade, já que na hora de pagar as multas a gente não tem conseguido ter efetividade. Mas na hora que você vê um crime ambiental e você pegar o maquinário, é mais difícil ele conseguir novos maquinários para voltar a cometer aquele crime, fora o prejuízo imediato do fato de ter pegado, se apropriado daquele maquinário e colocando ele inutilizado, beleza? A medida impulsionou o combate ao desmatamento, que caiu quase 80% entre 2005 e 2012, ou seja, funcionou. Após esse intervalo, observou-se um aumento de 71% do indicador Amazônia Legal entre 2012 e 2018. O ponto de virada é justamente o ano de aprovação no novo Código Florestal, 2012, que anistiou o desmatamento legal de 41 milhões de hectares, cujo reflorestamento foi abandonado. Então aqui nós temos uma consequência dessa medida, foi uma consequência positiva. Qual foi o problema? Esse novo Código Florestal. Então o que a gente pode fazer? Fazer a gente voltar para essa consequência positiva, retificando o Código Florestal, beleza? Por isso que eu marquei de rosa, que seria uma intervenção, um novo Código Florestal. Apesar da escalada do desmatamento, órgãos de fiscalização ambiental se mantiveram atuantes, apesar das restrições operacionais. O IBAMA apresenta um déficit de 47% no quadro de servidores e pleiteia a abertura de um concurso desde o início de 2018, sem resposta do governo federal. Aqui nós temos a marcação de tese com conectivo concessivo, apesar de... E aqui embaixo nós temos uma intervenção. A gente precisa de mais servidores públicos para trabalhar nesse órgão, porque eu tenho um déficit de quase 50% no corpo que trabalha. Beleza? O procurador do Ministério Público Federal considera ainda que a Lei de Crimes Ambientais, aprovada em 98, é branda na penalização. Ele lembra que o dano direto ou indireto às unidades de conservação, incluindo o desmatamento, tem pena prevista de 1 a 5 anos, com margem para suspensões condicionais do processo. O crime de incêndio florestal, por sua vez, leva à reclusão de 2 a 4 anos. Aqui nós temos um argumento. Qual seria outra causa para essa recorrência? A penalização ser branda. E aqui nós temos a intervenção. Se ele falou que é branda, significa que ele quer que ela seja mais rigorosa. E uma forma de você colocar rigor é aumentar a quantidade de anos mínimos de reclusão. Beleza? Então assim a gente consegue estruturar a nossa redação sobre esse segundo microtema. Vamos ao terceiro. A interferência da dieta alimentar brasileira no meio ambiente. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a forma como a gente se alimenta, ela é majoritariamente prejudicial ao meio ambiente. Então a gente pode pensar, ah não, eu reciclo, ah não, eu tenho cuidado com o meio ambiente, eu me preocupo e tal, e etc. Quando a gente vê esse texto sobre alimentação, chega a doer no coração que a gente percebe o quanto a gente tem errado em relação a isso. Olha só. A crise climática alcançou tal dimensão e rapidez. 2019 encadeia recorde de temperatura mês após mês, enquanto se sucedem ondas de calor e secas, que já não basta se fixar em apenas um setor para tentar manter o aquecimento dentro de limites manejáveis. Não será suficiente, por exemplo, que o setor energético reduza suas emissões de gases do efeito estufa, que, segundo a maioria dos cientistas, estão por trás da mudança climática. São necessárias mudanças profundas em outras áreas, como a da produção global de alimentos e a gestão dos solos, e também nos hábitos alimentares. A primeira informação que a gente tira daqui é a contextualização. Beleza? Como que aumento de temperatura tem sido uma realidade, a gente tem sentido essa realidade. Tudo bem? Depois nós temos a tese. Qual é a tese? Não basta, ou seja, não é suficiente pensar em um setor. Ah, não, eu pensar só na agricultura. Ah, não, eu pensar só na indústria. Não, eu pensar só nas concessionárias. Não tem como eu pensar só em uma área para acabar com esse tipo de aquecimento. Eu preciso abranger outras áreas. E quais áreas nós vamos abranger? De acordo com o tema, a dieta alimentar do brasileiro. Beleza? E aqui nós temos a topicalização de ideias, das áreas que nós devemos prestar atenção nesse tema. Produção de alimentos, gestão dos solos e hábitos alimentares, que é o que mais importa pra gente, beleza? A análise, apresentada nesta quinta-feira em Genebra, teve a participação de 107 especialistas de 52 países, apontando a necessidade de mudanças para combater o desmatamento, a desertificação e o desperdício.
O estudo ressalta que este último, sozinho, é responsável por entre 8 e 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa gerados pelo ser humano. Ou seja, o desperdício, quando a gente pega o desperdício e coloca na questão do alimento, a gente consegue perceber o quanto a gente erra em relação a isso. Porque nós temos um índice de fome e miséria no Brasil e no mundo muito alto e nós temos uma produção de alimento que é suficiente, ou melhor, mais do que suficiente para alimentar toda a população global. Beleza? Entre 25% e 30% do total de alimentos produzidos no mundo se perde ou se desperdiça, ressaltam os especialistas da ONU em seu relatório. Então aqui nós temos argumentos, problemas que vocês podem desenvolver a partir da interferência à dieta alimentar. Gera desmatamento, desertificação e desperdício. Ou melhor, o desperdício pode ser a causa para essa interferência. Beleza? Aqui nós temos a fundamentação por dados, que a gente prova como esses argumentos são legítimos. Beleza? O IPCC observa que dietas equilibradas baseadas em alimentos de origem vegetal, como cereais secundários, grãos, frutas e verduras, são benéficas para a luta contra a mudança climática. Inclui-se também alimentos de origem animal, mas produzidos de maneira saudável, com baixas emissões. Algumas opções dietéticas exigem mais terra e água, disse Deborah Roberts, uma das cientistas que coordenaram o estudo, e provocam mais emissões de gases. Aqui nós temos a intervenção. Como que eu soluciono essa interferência? Precisamos instaurar dietas mais equilibradas nos brasileiros e começar a se alimentar como? A gente tem aqui, ó, inclui-se também alimentos de origem animal, mas produzidos de maneira sustentável. Ou seja, não é para você parar de comer 100% os alimentos de origem animal, mas que você consuma aqueles que respeitam o meio ambiente na hora de produzir. Isso é importante também. São duas intervenções ótimas para esse tema. Beleza? Aqui no final nós temos a relação de causa e consequência. O que tem a ver dieta alimentar com o meio ambiente? Algumas opções exigem mais terra e água, por exemplo, aquela que a gente come deliberadamente alimentos de origem animal sem preservar o meio ambiente, ou seja, causa mais emissão de gás. Por exemplo, cerca de 70% do consumo mundial de água doce se destina à agricultura. Gente, 70% é muito por cento, beleza, é uma porcentagem muito alta. Estas mudanças contribuíram para o aumento total de emissões de gases de efeito estufa, perda de ecossistemas naturais e diminuição da biodiversidade. O relatório recorda que desde meados do século passado, o consumo per capita de gorduras vegetais, carnes e calorias disparou. Essas mudanças de padrões alimentares levaram à existência de 2 bilhões de pessoas com obesidade ou sobrepeso no planeta. Aqui nós temos claramente uma fundamentação por dados, e esse dado da agricultura é muito importante porque nós somos um país que vive basicamente de agricultura, considerando o PIB que a gente tem em relação a ela. Aqui nós temos relação de causa e consequência, como que o consumo, ou seja, a nossa alimentação gerou aumento total nas emissões de gases de efeito estufa, acabando com ecossistemas, diminuindo biodiversidade, e tem essa consequência aqui também, que é uma consequência não ambiental, mas pessoal, que é o aumento da obesidade e sobrepeso. Beleza? Então aqui de laranja nós temos as relações de causa e consequências. O relatório estabelece que 23% de todos os gases de efeito estufa emitidos pelo homem provém da agropecuária, da silvicultura e do uso da terra. Mas, incluíram-se outras emissões associadas à produção de alimentos, essa cifra pode chegar a 37. Ou seja, a gente passa de 23 para 37 só acrescentando a produção de alimentos. Prevê-se que as emissões pela produção agropecuária subam, impulsionadas pelo crescimento da população e da renda e pelas mudanças de padrões de consumo, adverte o relatório. Aqui nós temos uma possibilidade de contextualização. Por quê? Porque logo depois nós temos uma marcação de tese, tá? Só 23%, o 23% vem da agropecuária, silvicultura e uso da terra, não tem nada a ver com alimentação. Mas a gente vê o quanto a alimentação interfere com esse segundo dado, que é a nossa fundamentação por dados. Beleza? E aqui no final nós temos relação de causas e consequência. Por que nós temos o aumento de emissões pela produção de agropecuária? Porque nós temos o aumento da renda e aumento da população. Ou seja, quando eu tenho mais renda, eu mudo meu padrão de consumo, e essa mudança geralmente
tem como consequência o desperdício. Eu compro demais, eu consumo demais e acaba que eu desperdiço demais também. Beleza? Então nós temos aqui relações de causas e consequências e essa a gente fecha esse microtema. Pensa comigo. Vocês têm que enxergar esses microtemas não só como temas específicos que podem cair no Enem, mas você pode pegar um tema inteiro e transformar em um argumento. Se o tema for problemas do meio ambiente ou como conseguir preservar o meio ambiente, a gente pode trazer a questão da dieta alimentar como um argumento. Nesse caso, a gente tem que trabalhar a dieta alimentar na redação inteira, mas os microtemas eles também servem para dar bagagem cultural para vocês, conhecimento sobre o assunto, para transformar ele inteiro em um argumento em uma outra redação, tá? Então fica ligado nisso. O próximo tema é o desenvolvimento de commodities e sua relação com o meio ambiente. Porque, assim como eu disse no outro tema, produção de commodities é a base da nossa produção de produto interno bruto. Ou seja, a nossa economia é baseada em commodities. O crescimento do consumo de mercado interno e externo, assim como os recursos naturais e tecnológicos, demonstram o potencial da evolução da produção agropecuária brasileira. Esse cenário demonstra uma grande possibilidade para o país com geração de divisas e aumento das exportações. Ao mesmo tempo, cada vez maiores são as exigências de conciliar o desenvolvimento com a redução de impactos ambientais a partir de novas práticas e tecnologias de produção. Aqui nós temos logo de cara uma contextualização para falar do aumento do consumo do mercado interno e externo, e a gente usa recursos naturais e tecnológicos para atender essa demanda. Aqui nós temos a marcação da tese, ou seja, ao mesmo tempo que isso acontece, isso é bom porque ajuda economicamente o país, eu tenho uma exigência difícil, que é conciliar desenvolvimento com redução de impactos ambientais. Então aqui claramente nós teríamos um parágrafo de introdução, até porque esse final aqui mostra quais serão as intervenções, as soluções possíveis. Como que eu soluciono esse cenário? Novas práticas e novas tecnologias de produção. Se eu tiver novas produções e novas tecnologias, eu consigo diminuir esse impacto. Beleza? Para atender a todas as preocupações acima citadas, surgiu um novo conceito, sustentabilidade, que está baseado no tripé que define o desenvolvimento sustentável: valor econômico, responsabilidade social e ambiental. Ou seja, para a sobrevivência, faz-se necessária a lucratividade e a viabilidade econômica. Aliado a isso, busca-se a satisfação do cliente interno e externo das organizações, bem como a ecoeficiência no processo produtivo. Queridos, guardem no coração a definição de sustentabilidade, porque ela serve tanto como contextualização em qualquer tema sobre o meio ambiente, como fundamentação. O tripé da sustentabilidade é fundamental, porque você pode, por exemplo, julgar um processo como sustentável ou não, falando que ele burla um desses tripés, um desse pé. Por quê? Um desses pés, perdão. Por quê? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa logo em valorizar o meio ambiente. Mas não basta só valorizar o meio ambiente, tem que ser economicamente viável e socialmente justo também. Então guarda essa definição no coração, porque ela serve para muitos temas, beleza? A atividade econômica do agronegócio tem fundamental participação na economia brasileira. De acordo com o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, para a confecção da agricultura e da pecuária no Brasil, no ano de 2013, por exemplo, o PIB do agronegócio correspondeu a 22,54% do PIB total brasileiro. Tal atividade consiste na integração do setor agrícola e pecuário, que engloba desde insumos, sementes até os maquinários. Aqui nós temos uma fundamentação por dados, é a prova de como a gente precisa desse tipo de produção para sustentar a nossa economia, ou seja, a gente precisa dessas commodities. Então essa é uma prova que você pode colocar no seu desenvolvimento. Apesar da grande representatividade econômica, como a gente acabou de ver naquele dado que a gente separou no outro parágrafo, o agronegócio também possui papel de vilão, visto que contribui com a emissão de aproximadamente 487 milhões de toneladas de CO2 anualmente, além do metano e óxido nitroso, provenientes dos dejetos de animais, cultivo de grãos, desmatamento e diversas atividades relacionadas. Então aqui nós temos a marcação da tese, que vai introduzir esse argumento. Aqui nós temos a relação de causa e consequência. Quem é o agente causador? O agronegócio. E qual é a consequência? Essa taxa absurda, né? Muito alta de emissão de gases poluentes. Beleza? Especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, o agronegócio está fortemente ligado às commodities,
que são compostos principalmente por gêneros agrícolas e minérios, produzidos em larga escala e comercializados no mundo inteiro. E são as commodities que exigem grandes fluxos de energia e materiais caracterizados principalmente por um modelo de produção agressivo, considerado muitas vezes injusto e insustentável. Ou seja, aqui nós teríamos uma contextualização por definição, definindo o que é commodity, beleza? Já aqui embaixo nós temos uma relação de causa e consequência, porque a gente tem na commodity uma exigência de fluxo de energia muito alta, ou seja, tem uma produção agressiva como consequência, beleza? Então você pode utilizar essa relação de causa e efeito para poder também fundamentar o seu argumento. A relevância do tema concentra-se no antagonismo presente à necessidade de crescimento econômico do agronegócio no setor das commodities e a preocupação com o desenvolvimento sustentável a partir de adoção de práticas ambientalmente corretas. Repare que a tese é dialética, porque o tripé da sustentabilidade consiste em conciliar economia com meio ambiente. E esse é o grande desafio da commodity. Ou a gente está tendo economia, ou a gente está tendo preservação no meio ambiente. Você precisa solucionar esse entrave na sua redação. Beleza? Essa palavra marca uma tese dialética. E aqui nós temos a intervenção. Precisamos criar, na sua intervenção, no caso, criar práticas ambientalmente corretas. Não só criar, mas aderir outras que já são utilizadas pelo mundo e que a gente ainda não usa. Beleza? O nosso próximo tema é os desafios na implementação de energia limpa no Brasil. Repare, como eu falei, os nossos microtemas podem virar pedaços de outras argumentações. Por exemplo, falar de energia limpa pode ser somente a proposta de intervenção de outro tema sobre o meio ambiente. Então guarde isso na sua cabeça para que você consiga organizar as ideias depois. O que é energia limpa? Considera-se como eletricidade limpa aquela que não emite poluentes na atmosfera, apresentando fatores prejudiciais à natureza apenas na área em que está instalado. Ainda que gere um mínimo impacto ao meio ambiente, a energia limpa contribui para a sustentabilidade do planeta. Aqui nós temos a contextualização por definição, definindo o que é energia limpa, que é um fragmento fundamental da nossa frase tema. Beleza? Aqui embaixo nós temos a marcação de tese, por quê? A energia limpa não é que ela é 100% perfeita, não é que ela não polui nada, só que ela polui muito menos. Por isso que tem esse ainda que polua, polui muito menos, beleza? A importância da utilização da energia limpa para a geração de eletricidade vem ganhando cada vez mais visibilidade, pois auxilia na diminuição do efeito estufa e do aquecimento global, entre outros benefícios. Apesar disso, hoje em dia, os combustíveis fósseis ainda são utilizados em nosso país para a geração de energia, os quais incluem recursos como petróleo, diesel, gás natural, xisto e carvão mineral. Esses contribuem para diversos malefícios, como desmatamento, poluição, entre outros. Aqui nós temos claramente o nosso argumento que justifica por que eu devo usar energia limpa, porque ela auxilia na diminuição do efeito estufa. Caraca, mas se ela é tão boa assim, por que a gente não usa ainda? A gente continua utilizando combustíveis fósseis. E qual é a consequência disso? Eles contribuem para desmatamento, poluição, entre outros. Então você fala, olha o nosso cenário. Esse é o nosso cenário problemático, com essa causa e essa consequência. Como que eu soluciono? Trocando a causa pela energia limpa. Tudo bem? Quais são as fontes de energia limpa? As fontes de eletricidade limpa vêm ganhando força nos dias de hoje. São elas: energia hidráulica, eólica, solar, biomassa, maremotriz, nuclear e geotérmica. Embora os combustíveis fósseis sejam prevalentes no nosso dia a dia, a utilização de energias limpas tem aumentado gradativamente. Então aqui nós temos a proposta de invenção. Você pode escolher uma ou duas dessas energias para você desenvolver e falar, poxa, o Brasil tem um ótimo potencial para ter energia eólica, energia solar. Vamos então implementar essas duas, tendo em vista a realidade brasileira. Então aqui é para você escolher qual energia limpa você vai desenvolver na sua redação. No Brasil, a utilização de fonte de energia renovável é predominantemente a energia hidráulica, com 61%. Em segundo lugar, a eólica, 9%, biomassa, 8%, nuclear, 1% e solar, 1%, segundo dados de 2019. Isso quer dizer que a matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo, ficando atrás da China e dos Estados Unidos somente. Porém,
ainda faltam incentivos fiscais para a ampliação do aproveitamento dessas fontes de energia, uma vez que o modelo brasileiro ainda é dependente de uma única fonte, a hidráulica. Aqui nós temos uma contextualização positiva. Caramba, olha só, nós temos uma porcentagem muito grande de energia renovável. Porém, olha aí a marcação de tese. A gente tem uma falta de ampliação nesses serviços. Primeiro porque, se tiver um problema na energia hidráulica, já era, né? Porque 61% vem da energia hidráulica. Fora que ela gera problemas como, por exemplo, a inundação de um terreno muito grande. Essa inundação gera problema para as comunidades ribeirinhas, gera problemas para os peixes que se alimentam naquele local. Então, tem problemas sim. Então, a gente precisa mudar, não só porque uma fonte de energia gera 61% da energia de um país, isso é ruim, mas porque ainda é uma das, dentre as melhores, é uma das piores. A solar e a eólica, por exemplo, poluem muito menos do que a hidráulica, beleza? Por isso que é uma intervenção. Como solução, devem ser feitos investimentos para acelerar o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia eólica e solar, também por serem renováveis. Sendo assim, espera-se que com o crescente aproveitamento dessas tecnologias, os custos para aquisição diminuam e sejam cada vez mais acessíveis à população, contribuindo para a preservação do meio ambiente, economia e sustentabilidade. Aqui nós temos a proposta de intervenção completa, porque nos outros parágrafos a gente já foi pegando os fragmentos que precisávamos. A gente já escolheu o que vai fazer, a gente vai escolher, vai pegar quais são as energias que a gente vai sugerir, a solar e a eólica, por exemplo. A gente já falou qual é o motivo. Porque nós temos ali a hidráulica sendo a majoritária no Brasil e ela ainda não é a melhor energia limpa que a gente pode ter. Qual é a finalidade? Diminuir a emissão dos gases poluentes. Então a gente foi aos poucos completando essa proposta. Só falta pegar o agente interventor. E qual é o agente interventor que cuida do meio ambiente? O Ministério do Meio Ambiente. Quando você pega ele, com as outras informações que a gente já marcou de rosa nesse texto, você consegue ter a sua intervenção completa, beleza? Aqui embaixo nós temos a intervenção curta. Aqui nós temos a nossa finalidade, a nossa ação e como que a gente vai botar isso. Então nós temos aqui uma intervenção curta com 3 elementos, não com os 5 elementos. Então daqui você pode tirar o seu parágrafo de conclusão completo, beleza? Próximo tema. O desenvolvimento sustentável frente ao capitalismo, ou seja, como que a gente consegue ter um meio ambiente sustentável, um comportamento sustentável, ou seja, ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo, se nós vivemos numa sociedade cujo principal motivador de ação é o capital, é o acúmulo de capital, beleza? Isso é que esse tema quer discutir. A cada dia, novos produtos e serviços são pensados, desenvolvidos e ofertados. Se, por um lado, o ritmo de produção e do consumo muitas vezes provoca uma exploração excessiva dos recursos naturais, sabemos que, por outro, há opções de tecnologias sustentáveis capazes de oferecer benefícios à sociedade e ao meio ambiente, alterando profundamente os processos de fabricação e a maneira como consumimos. Aqui nós temos a marcação de tese que vocês não utilizam muito, mas que é válida, por um lado e por outro. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, quando discutiu o tema automedicação, remédio ou veneno, que existe a teoria do posto e do subentendido? Como assim? Que a gente primeiro dá a informação dada, ou seja, o pressuposto que você conhece aquilo ali, e depois a informação mais importante, aquela que eu vou defender. Então nós temos aqui, por um lado, um fato ruim, que é a exploração excessiva. Mas o que eu vou defender? Que tem como solucionar com tecnologias sustentáveis. Então aqui nós temos o argumento mais fraco, exploração excessiva, e o argumento mais forte, a solução por tecnologia sustentável. Por isso que aqui a gente tem uma marcação de tese, beleza? E aqui nós temos a relação de causa e consequências. A causa é ritmo de produção e de consumo, tem como consequência a exploração excessiva dos recursos naturais. Então você pode utilizar essa relação de causa e consequência também em um desenvolvimento seu. No final, nós temos uma proposta de intervenção. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que pensar em tecnologias sustentáveis, beleza? E além disso, de pensar em tecnologias sustentáveis, a gente tem que mudar o processo de fabricação e o nosso comportamento de consumo. O que a gente falou no tema da dieta alimentar? Olha como o nosso consumo afeta o meio ambiente. Então, mudar o consumo também é importante, beleza? Carros elétricos. O carro elétrico se torna uma alternativa de tecnologia sustentável cada vez mais atraente.
Hoje, há opções de carros elétricos com motores que utilizam baterias como fonte de energia e de carros híbridos, em que podem ser utilizados baterias ou motores que funcionam a partir de combustíveis. Nos carros elétricos, não há queima de gasolina ou diesel, o que contribui para a redução significativa das emissões de gases do efeito estufa. Ou seja, carro elétrico é uma sugestão de desenvolvimento sustentável frente ao capitalismo. Por que, prof, o carro elétrico é sustentável frente ao capitalismo? Pensa comigo, o que eu comecei dizendo nesse tema? Que o capitalismo tem como norte o capital, o acúmulo de capital. Então, como que a gente vai fazer uma sociedade cuja economia capitalista mudar o seu processo de geração de energia? Como? Quando for mais lucrativo fazer de outra forma. Pensa comigo, gente. Quanto está a gasolina e o diesel hoje? Não valeria muito mais a pena financeiramente ter um carro elétrico e não um carro que é movido a gasolina ou diesel? Então reparem como vai ser mais lucrativo a longo prazo ter um carro elétrico do que um carro que não é elétrico, que utiliza esses combustíveis. Então você sempre tem que pegar nesse tema específico a questão da lucratividade. Vale mais a pena economicamente investir no carro elétrico do que um que é movido a gasolina ou diesel pelo custo desses combustíveis, beleza? Geração distribuída. Desde 2012 é permitido no Brasil que os cidadãos gerem a sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis e, caso haja excedente na produção, forneçam energia para a redistribuição de sua localidade. Isso é o que chamamos de geração distribuída. O que a gente tem aqui? Um outro argumento. Pensa comigo. A nossa conta de luz vem muito cara só quando está no verão. Que a gente liga o ar-condicionado praticamente todo dia, porque é muito quente. O nosso país é muito quente. Beleza? O nosso país é tropical. Então a gente já fica assustado quando a gente tem que ligar o ar-condicionado no verão e a conta de luz aumenta. Imagine uma empresa que liga o ar-condicionado de todas as salas do prédio inteiro todos os dias, independente se é verão ou não. Repare, isso é algo positivo para o consumidor, cidadão, um indivíduo, uma casa, uma família, mas também para grandes empresas. De novo, é o argumento. Cara, empresa, coloca energia solar nesse prédio que vai valer muito mais a pena do que você pagar essa conta de luz. Esse é um argumento para ter sustentabilidade frente ao capitalismo. Economia compartilhada. A economia compartilhada é um modelo econômico em que pessoas podem emprestar ou alugar bens e prestar serviços entre si. Isso significa que uma pessoa pode alugar o seu carro quando não estiver utilizando, o que também pode acontecer com outros objetos, como casas, bicicletas e roupas. Ou seja, em vez de todo mundo ter um carro que só usa final de semana, uma pessoa que tem esse carro que usa final de semana empresta para outra, ou melhor, aluga para outra usar de segunda a quinta, de segunda a sexta. Ou seja, nós temos aí um carro a menos, porque duas casas compartilham o mesmo carro. Então nós temos na economia compartilhada uma intervenção imediata. Se a gente começa a ter esse pensamento amanhã, a gente já vai diminuir drasticamente o consumo, porque não vai ser necessário comprar algo que é meu, mas eu posso alugar de outras pessoas. Ou seja, eu não vou precisar que a indústria produza tantos produtos iguais, porque a gente vai usar o mesmo de outros indivíduos. Beleza? Então, essa é uma intervenção que você consegue colocar em prática no dia seguinte, né? Metaforicamente, é a curto prazo. Mas lembrando que não pode ser a sociedade tem que praticar a economia compartilhada. Não, você tem que pegar um agente que de fato vai fazer aquilo sem precisar de proatividade do nada. Por exemplo, nós vamos primeiro conscientizar os cidadãos para que eles possam fazer isso. Aí sim, a sua intervenção tem que ser na conscientização e não você acreditar que amanhã vai todo mundo acordar querendo ter economia compartilhada. Beleza? E repare, de novo, é mais lucrativo eu alugar um carro do que eu comprar um carro. Internet das coisas. A expressão internet das coisas é uma tradução de Internet of Things. A IoT pode levar mais eficiência para a indústria, contribuindo para a construção do que chamamos de indústria 4.0. Esse conceito de indústria considera as principais inovações tecnológicas como parte dos processos de produção industrial que podem se tornar cada vez mais eficientes e autônomos. Por exemplo, é possível interligar e reconfigurar máquinas para que sinais de perda de produtividade ou falhas operacionais sejam percebidas de forma antecipada. Isso pode trazer otimização de processos, aumento na produtividade e eliminação de falhas. Assim, podemos produzir mais com menos recursos. Primeiro, podemos pegar essa informação sobre a indústria 4.0 para colocar como uma contextualização coringa em vários temas. Assim como a gente pode pegar globalização e botar em vários temas, revolução industrial em vários temas,
A indústria 4.0 é também uma contextualização coringa, mas só que mais diferente do que globalização e revolução industrial. Então pode guardar ela no coração. Depois nós temos uma intervenção enorme aqui. Nós temos a ação, ou seja, o que a gente vai fazer? Implementar a internet das coisas. O que é isso, por exemplo? É uma forma de detalhamento, uma exemplificação. Ou você tira, por exemplo, e usa isso como um meio. Como que você vai implementar essa internet das coisas? Ou por que é bom implementar a internet das coisas? Aí nós temos aqui esse fragmento. Depois, nós temos a finalidade. Qual é a finalidade? Fazer otimizações. E reparem que depois da finalidade, nós temos uma outra finalidade. Ou melhor, um desdobramento da finalidade. Assim, podemos produzir mais com menos recursos. O que é isso? É um detalhamento da finalidade. Então, reparem como eu tenho vários elementos aqui. Eu tenho a ação, eu tenho o meio, eu tenho a finalidade, eu tenho o detalhamento. De novo, só falta o agente interventor, que aí tem o famoso MCTIC, que poderia utilizar a ajudar você a implementar a internet das coisas, que é o Ministério da Ciência, Inovações, Tecnologia e Comunicação. Beleza? E o último tema que a gente vai discutir hoje é esse aqui. A contribuição da mídia na construção do greenwashing no Brasil. Você já ouviu falar em greenwashing? Esse termo em inglês pode ser traduzido para o português como lavagem verde ou pintando de verde. A definição de greenwashing é relativamente simples. Ele pode ser praticado por empresas e indústrias públicas ou privadas, organizações não governamentais, governos ou políticos. Consiste na estratégia de promover discursos, anúncios, ações, documentos, propagandas e campanhas publicitárias sobre ser ambientalmente, ecologicamente correto, green, sustentável, verde, eco-friendly e etc. Então nós temos aqui a contextualização, que define o que é greenwashing. Lembra que definir um termo estrangeiro é uma ótima estratégia de contextualização? Então nós temos aqui nesse parágrafo essa estratégia. A intenção primordial do greenwashing é relacionar a imagem de quem divulga essas informações à defesa do meio ambiente, mas, na verdade, medidas reais que colaborem com a minimização ou solução dos problemas ambientais não são realmente adotadas e, muitas vezes, as ações tomadas geram impactos negativos ao meio ambiente. O greenwashing é como uma propaganda enganosa. Uma imagem é passada, porém a realidade é outra. Aqui nós temos primeiro a tese. A teoria é: sou ambientalmente correto, mas na prática isso não acontece. Por isso que eles chamaram de propaganda enganosa, que seria um fechamento, em vez de ser por topicalização, um fechamento genérico, beleza? Todos sabem que o setor automobilístico gera muitos impactos negativos, como a poluição do ar, consumo de energia e consumo de recursos naturais. Um grande fabricante de automóveis com sede no Japão promove o greenwashing, induzindo o consumidor a pensar que comprar o seu automóvel é fator que contribui para preservar o ambiente e promover a sustentabilidade. Na propaganda veiculada em jornal, são apresentadas informações sobre a utilização de materiais reciclados na composição do carro, economia de água, logística reversa e eliminação de metais pesados. O que nós temos aqui? Uma fundamentação por exemplificação. Como que uma mídia, ou seja, a mídia dessa empresa automobilística está contribuindo para o greenwashing, trazendo essas informações como se elas fossem verdade. Beleza? Então você pode fundamentar o argumento com esse exemplo. Mas, por que isso caracterizaria um greenwashing? Ao apresentar tais informações, a empresa comete pelo menos 3 dos 7 pecados da rotulagem ambiental. O primeiro pecado observado nesta atitude do fabricante é o do custo ambiental camuflado. O segundo, mais praticado no Brasil segundo pesquisa, consiste em apresentar-se como ambientalmente correto, ao mesmo tempo que são gerados outros impactos negativos decorrentes do processo produtivo de produtos e serviços. E o terceiro pecado observado é a falta de prova, ou seja, não são apontadas certificações ambientais e, no website fornecido, as informações apresentadas na propaganda não são comprovadas. Ou seja, aqui nós temos os argumentos. Tem 3, você vai escolher só 2 para mostrar como que a mídia contribui para o greenwashing, beleza? Previna-se contra o greenwashing. Ao optar por fazer greenwashing, uma empresa pode conseguir enganar e atrair novos consumidores, ou pode sofrer com os danos à sua imagem pela divulgação da verdade e perder consumidores. Mas o que ocorre é que muitas vezes os consumidores acreditam nas informações passadas sem pensar em questionar como são cumpridas as ações. Por isso, com atitudes simples, é possível se prevenir contra as estratégias e apelos do greenwashing. O que nós temos aqui? Primeiro, relação de
causa e consequências. Eu tenho a gente, consumidor, acreditando, ou seja, vendo a propaganda sem ter nenhuma análise crítica, só acreditando no que está sendo dito. E qual é a consequência disso? Essas empresas que utilizam greenwashing estão conseguindo enganar e atrair novos consumidores. Ou seja, a nossa falta de senso crítico está potencializando, fazendo a manutenção do greenwashing. Aqui mostra como que a gente também tem a nossa parcela de culpa. Beleza? Já aqui tem a nossa finalidade da intervenção. Qual é a finalidade da nossa proposta de intervenção nesse tema? Fazer com que a empresa tenha danos, ou seja, sofra consequência por utilizar o greenwashing. Beleza? Então aqui nós já temos nossos 40 pontos de finalidade da intervenção. Conheça as certificações ambientais mais utilizadas no Brasil, como a FSC, IBD, Procel e Ecocert, além da certificação ISO 14021. A presença dessas certificações garante a veracidade das informações. É importante, se possível, verificar no site da certificadora se o nome da empresa consta no cadastro, porque existem produtos que fazem uso de selos ilegalmente. Existem também algumas imagens que enganam o consumidor por serem parecidos com um selo certificador. Aqui nós temos os meios. Como que a gente vai implementar essa ação? Nós temos duas formas, através das certificações. E aqui nós temos os detalhamentos. Por que eu vou utilizar essa certificação? Porque garante a veracidade. Por que eu vou verificar no site? Porque alguns utilizam selos ilegalmente. Então reparem que aqui eu tenho meios, aqui eu tenho detalhamentos e já tinha a finalidade naquele outro parágrafo. Beleza? Queridos, tudo isso que eu falei hoje, esses 7 microtemas, foram para começar a fazer a gente pensar em meio ambiente e chegar num tema que é uma ótima possibilidade de cair no Enem sempre, que é os empecilhos da mobilidade urbana no Brasil. Qual é a palavra-chave desse tema? Empecilhos, ou seja, por que a mobilidade urbana ainda é ruim? O que está impedindo a mobilidade urbana ser plena no Brasil? A primeira contextualização que eu pensei foi a definição de mobilidade urbana, ou seja, a mobilidade urbana é definida como a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano das cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Gente, se mobilidade urbana é facilidade de deslocamento, é claro que a gente não tem isso, beleza? E repare, é deslocamento de pessoas e bens para quê? Com finalidade econômica e social. Então, se qualquer uma dessas palavras não acontece, ou não é fácil, ou só transporta bens, ou só transporta as pessoas, ou não tem acesso à economia, ou acesso a questões sociais, já não temos mobilidade urbana. Então, só na definição nós temos aqui vários problemas que a gente pode trabalhar na redação, beleza? A segunda contextualização que eu pensei foi essa alusão histórica do projeto rodoviário de JK, porque ele teve a ideia, ou melhor, ele implementou a logística urbana de rodovias largas, grandes, imitando a Europa, o que fez com que a gente tivesse um escoamento de pessoas e produção majoritariamente pelas rodovias, o que facilita o quê? Os grandes engarrafamentos, beleza? Então você pode utilizar essa alusão. Outra forma de contextualizar é falar do Washington Luiz, que tem essa frase, governar é abrir estradas. Então você pode utilizar essa metáfora para mostrar que a nossa estrada está fechada, a nossa mobilidade urbana ela é deficitária. E também pode utilizar essas contextualizações que falam de literatura. Primeiro, do arcadismo, que fala do Fugere Urban, que é a fuga da cidade, porque uma falta de mobilidade urbana faz a nossa vida ser caótica e nos gera esse desejo, cara, eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais viver nesse engarrafamento. Então a gente pode falar do arcadismo nesse sentido, que pregava a fuga da cidade, ou do futurismo, porque em 1909 o futurismo pregava o quê? A velocidade, como que os carros iam se movimentar muito rápido, por isso que as imagens sempre previam movimento, como que o futuro ia ser veloz. E na verdade, toda a velocidade que a gente conseguiu com os carros foi parada pelo engarrafamento. Então você pode utilizar todas essas contextualizações, ou melhor, uma dessas contextualizações. O primeiro argumento que vem à nossa mente, claro, é a falta de planejamento. Se a cidade não foi planejada, dificilmente ela vai ter uma boa mobilidade urbana. E qual é a grande causa disso? Um inchaço urbano. Muita gente vivendo em pouco espaço. E qual é o problema? Eu tenho um movimento pendular e uma produção sacrificada. O que é um movimento pendular? É o tempo que eu demoro para ir e voltar do trabalho. Então, todo mundo tem que sair de casa, todo adulto tem que sair de casa para trabalhar e voltar.
Quando eu tenho um congestionamento muito grande, quando eu tenho a mobilidade urbana prejudicada, eu demoro muito tempo. E qual é o problema de eu demorar 1, 2, 3 horas por dia de movimento pendular? Eu tenho uma produção sacrificada, ou seja, eu chego mais cansada no trabalho e no dia seguinte também. E isso faz com que eu renda menos, ou seja, a falta de mobilidade urbana gera menos lucratividade para as empresas e, claro, destrói a sua saúde. Como que a gente prova isso? Um estudo do sistema Firjan mostra que, considerando os deslocamentos acima de 30 minutos, mais de 17 milhões de trabalhadores demoram, em média, 114 minutos nessas viagens. O tempo perdido nos deslocamentos tem um impacto para a economia, a chamada produção sacrificada superior a 111 bilhões. Então, reparem que a mobilidade urbana tem um impacto econômico absurdo. Outra forma de você fundamentar é falar de Milton Santos, a nossa referência em geografia no Brasil. No livro Urbanização Brasileira, ele fala que nós vivemos no Brasil a cidade caótica. E uma cidade caótica é justamente, uma das características da cidade caótica é justamente não ter mobilidade urbana. Beleza? O segundo argumento é o escoamento da produção. Como assim? Eu criei uma cidade, eu planejei essa cidade pensando em escoamento de bens, de produtos, de serviços e não de pessoas, e não de atividade social. Lembra lá na definição que para ter mobilidade tem que ser fácil de você deslocar pessoas, bens, para questões econômicas e sociais? O que nós temos é deslocamento de bens por questões econômicas e de pessoas por questões sociais. Não acontece. Então, escoamento de produção é um argumento que prova que é um empecilho para a mobilidade urbana do Brasil. Beleza? E qual é a grande causa? Investimento no setor automobilístico. Quando a gente teve o boom do investimento no setor automobilístico no Brasil, a gente precisava o quê? Vender esses carros. Não adianta eu fazer muitos carros e essa venda ficar encalhada. Não vou ter lucratividade, eu vou ter prejuízo. Então, para eu conseguir vender esses carros, eu precisava mostrar o quanto ele era útil. E como que eu mostro que o carro é útil? Mostrando que a mobilidade é basicamente feita de carros. Então, se você não tem um carro, a sua mobilidade é prejudicada. Beleza? E qual foi a consequência disso? Políticas que estimulam a venda e o uso de automóveis e motocicletas em detrimento de metrô, trem, que são transportes de fato de massa e não os carros. Tudo bem? Como que você prova isso? A partir de 90, houve a redução da carga tributária sobre veículos de 1.000 cilindradas, que representa atualmente mais de 50% das vendas, além de medidas de expansão de crédito. Será por que teve esse desconto e medidas de expansão de crédito? Porque eu precisava escoar essa produção automobilística, tudo bem? Outra fundamentação que prova que nós temos um investimento absurdo no setor automobilístico e que isso gera problema foi a greve dos caminhoneiros de 2018. Com a greve dos caminhoneiros, a gente não tinha nada, nenhum serviço, não tinha alimentação, não tinha nem combustível, beleza? Então a gente vê o quanto a gente é dependente do setor automobilístico por causa de uma ideia rodoviarista que nós temos, causada inclusive pelo escoamento de produção, beleza? Vocês também podem procurar estudar o que é o Transmilênio criado por Henrique Penalosa, porque ele fala justamente o que ele pensou de mobilidade urbana, a grande inovação que trocaria o cenário das cidades e como que a gente não conseguiu aplicar isso. Pesquisem porque é bem interessante dentro desse tema. E outra fundamentação é vocês falarem do arquiteto e urbanista dinamarquês que compara uma cidade inteligente, que é a proposta dele para a sociedade, com a síndrome de Brasília. Reparem, um arquiteto dinamarquês utiliza como pior exemplo de cidade a síndrome de Brasília, que é justamente o modelo rodoviarista que a gente botou lá na contextualização, quando a gente falou de JK. Beleza? Então nós somos a referência de cidade caótica quando o tema é mobilidade urbana. Não somos cidades inteligentes. Beleza? Então você pode ver lá no repertório sociocultural produtivo, na caixinha, no box, que eu falei sobre esse arquiteto e urbanista dinamarquês para facilitar vocês conhecerem mais ele e utilizarem como argumento de autoridade. Tudo bem? Como que a gente soluciona esses problemas? Primeiro,
Ministério do Desenvolvimento Regional. Fazendo o quê? Investindo em desmetropolização. Como assim? Por que a gente precisa tanto se deslocar para ir trabalhar todos os dias? Por quê? Porque nós temos cidades dormitórios e cidades que as coisas funcionam. Então eu preciso sair da minha cidade dormitório para ir para cidades que as coisas funcionam, que tem melhor vagas de emprego, mercado de trabalho, etc. Isso é justamente a metrópole. Eu preciso desmetropolizar, ou seja, investir nas cidades periféricas para que a pessoa não precise fazer um movimento pendular tão distante da casa dela. Beleza? Outra proposta de invenção é com outro ministério da infraestrutura, fazendo o quê? Investimento em transporte de massa em detrimento dos carros e também com investimento em micromobilidade urbana, que é você usar, por exemplo, patinete para se deslocar, ciclovias, beleza? Por quê? Isso mostra pra gente como que eu consigo me deslocar sem ser de carro, quando a distância é próxima, mas eu preciso de segurança, ciclovias, eu preciso de onde estacionar isso, eu preciso alugar essas estruturas de micromobilidade urbana, beleza? Então tudo isso vai ajudar você a trazer a sua proposta de intervenção. Beleza? Espero que tenham gostado da aula de macrotema de meio ambiente, porque é um assunto sempre importante quando o tema é Enem e também construção cidadã. Beleza? Boa redação para vocês e até semana que vem.